Grande Pedrão. E aí, beleza, cara? E aí, Joãozinho, beleza? Como é que você tá, cara? Tá bem? Isso aí. Antônio Felipe. Tem algum Antônio Felipe no primeiro ano? Não lembro dele, não. Tem? Sim, no primeiro B. Ah. E aí, galera, bom dia. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Conseguiram fazer os exercícios do capítulo 13? Conseguiram? Nós vamos para o capítulo 14 hoje. Foi enviado a vocês, né, os links das aulas sobre os capítulos que nós... Acredito que sim. Semana que vem a gente faz um apanhozinho geral rapidinho dos exercícios, só para a gente acabar, né, com nossas dúvidas. Pega o exercício, manda a listazinha para vocês refazem, e aí a gente discute depois nessas aulas. Como é que tá aqui a galera? E aí, estão preparados já para voltar? Estão querendo voltar? Sim. Sim, né? Eu acredito que assim, tudo tá levando a crer que nós iremos, assim, que o governo, né, vai liberar as aulas presenciais do ensino médio e fundamental 2 o mês que vem. Eu acredito que sim, né? Então vamos lá? Acho que não, tem mais duas pessoas que tem o Caio. Deixa eu admitir o Caio, Davi e a Pietra. Vai entrar. Ainda falta 2 minutos ainda para... Vamos pular. Deixa eu compartilhar então com vocês já logo, para vocês irem visualizando o que nós vamos trabalhar agora, tá? Então, galera, ó,
Deixa eu... É isso aqui, capítulo 14 do livro de vocês, Equilíbrio de um corpo extenso. Nós vamos discutir sobre o momento de uma força, ou torque, também chamado ou momentum, tá? Tudo isso é a mesma coisa. Vamos discutir sobre isso aí. Capítulo 14 do livro de vocês, página do livro de vocês, página 20, é o último capítulo desse livro 4, tá? O último capítulo do livro 4. Encerrando esse capítulo, nós iremos para o nosso livro 5, tá? Então, vamos falar disso aqui. Vocês podem perceber que o capítulo ele é bem pequenininho, né? Está bem claro para vocês aqui. Deixa eu passar mais uma página. Olha, o capítulo é bem pequenininho. Os tipos de equilíbrio eu já expliquei anteriormente, né? Os tipos de equilíbrio. Então, o capítulo não tem muito o que fazer não, tá? É isso aqui mesmo e acabou. Tá? Coisa bem pequenininho. Show? Só que eu prefiro trabalhar, né, com o meu slide. Eu parei, onde eu li, voltei. Tá, eu prefiro trabalhar com o meu slide. E eu vou trabalhando com o meu slide. Depois eu vou para o livro de vocês. O que tem aqui é o que está no livro de vocês. Claro, só que aqui eu coloquei um pouco mais detalhado e eu vou detalhar um pouco mais para vocês. Então, estática de um corpo extenso. Comigo. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, o que é momento de uma força ou o que é torque. Provavelmente quem gosta de automóvel já ouviu falar a palavra torque. Já ouviu falar nisso? Eu vou aumentar o torque do motor. O que é o torque? Torque ou momento ou momentum é uma grandeza física associada ao fato dessa força ter a capacidade de promover rotação. Deixa eu trocar minha internet que eu tô achando que eu tô meio bugando. Só um minutinho aqui que eu vou trocar minha... Nem sei que internet que eu tô aqui usando. Coisa rápida. Deixa eu voltar lá agora para ver se eu melhorar um pouquinho mais. Galera, então voltando. Então, toda vez que eu falar momento, que eu vou representar pela letra M, tá? Então, eu vou representar a palavra, o momento de uma força com a letra M. Perfeito? A letra M. É uma grandeza vetorial, tá? O momento é uma grandeza vetorial. E ela está associada pelo fato dela, sempre que uma força tiver a capacidade de promover uma rotação, de fazer um outro corpo girar, eu posso calcular o seu momento. Tá claro? Então, o momento de uma força é definido então pela essa força, se mais ou menos vamos entender, porque eu coloquei mais ou menos na frente da força, nós vamos arbitrar um sinal para mais para um sentido e menos para um outro sentido, daqui a pouco eu explico para vocês, vezes a distância que essa força é aplicada do ponto em que esse corpo pode girar. Como assim, professor? Eu não consegui entender que distância é essa. Então, vamos supor que eu tenho uma chave, essa chave de girar parafuso, porca de automóvel, essas chaves de boca, chaves, todo mundo conhece essa chave. E eu quero tirar esse parafuso aí. Então, eu encaixei essa chave no parafuso. Então, aonde é que ela vai girar? Ela vai girar aqui, no parafuso. Esse aqui é o meu ponto que ela vai girar, que eu vou chamar o ponto O. Tá? Então, aqui é onde que ela gira. E aí, suponhamos que eu vou aplicar uma força aqui, né, nessa ponta da chave. Então, você concorda que dessa força até onde ela vai girar, existe uma distância.
Se eu multiplicar a força que eu apliquei aqui por essa distância, eu vou calcular o momento dessa força. Tá? O momento dessa força. Eu vou chamar de momento da força 1. Mas eu não, obrigatoriamente, eu não vou aplicar ali, eu posso aplicar em outro lugar, eu posso aplicar mais perto aqui. Aí eu faço uma pergunta para vocês, intuitivamente. Aonde que seria mais fácil eu fazer esse parafuso girar? Eu aplicando aonde foi aplicada a força 1 ou aplicando aonde está sendo aplicada a força 2? Intuitivamente. E aí, conversa comigo, fala para mim, intuitivamente, aonde que é mais fácil eu tirar esse parafuso? Aplicando a força na posição F1 ou na posição F2? Fala comigo. F1? F1. F1. Então quer dizer que nós já estamos intuitivamente associando que se eu tenho forças iguais, repare que os tamanhos dos vetores são iguais, aquela que é aplicada a uma distância maior do ponto da onde gira, ela tem um momento maior, ou seja, ela é mais fácil de fazer esse objeto girar. Só que tem um detalhe. Agora, vocês acham que se eu aplicar uma força ali naquela posição que F3 está sendo aplicado, você acha que essa força 3 ela é capaz de fazer girar esse parafuso? Não, né? Então ela porque não vai ter momento, vai ter praticamente num ponto do troço aí, no ponto O. Isso, então quer dizer que se não tem distância desse ponto aonde não tem momento. Não tem momento. Perfeito? Então, para ter momento, eu preciso primeiro ter que ter uma força aplicada e segundo, essa força tem que ser aplicada a uma determinada distância desse ponto em que esse corpo é capaz de girar. Que eu chamo de ponto O. Perfeito? Ou ponto 0, tanto faz. Se eu aplicar essa força F4 aí, nessa direção e sentido, vocês acham que eu sou capaz de girar? Não. Também não, né? Sabe por quê, galera? Lembra que força é vetor? Então, você assim, professor, mas tem uma distância. Não, mas ela está paralela à distância. Ela não pode estar paralela, tem que ser sempre perpendicular. E se não tiver perpendicular, eu tenho que torná-la perpendicular, mas nós já sabemos decompor vetores. Então, F4 também não tem momento. Então, ó, o momento de F3 é igual a 0, é nulo. O momento da força 4 também é nulo. Porque é uma força que está sendo aplicada paralelamente à linha, ó, a linha que liga o ponto capaz de girar esse objeto. Galera, agora se eu aplico uma força F5, ela vai ser capaz de girar? Vai ser capaz de girar. Só que ela não vai ser tão eficiente como F1, porque ela está aplicada meio que diagonal. E aí, gente, eu sempre, quando for trabalhar com momento, essa minha força tem que estar perpendicular a essa linha imaginária, aonde ficarão as minhas distâncias. Se ela não estiver perpendicular, eu tenho que calcular. Então, eu vou ter que calcular esse F5 na vertical, que eu vou chamar de F5Y. Eu tenho que calcular. Se você olhar aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Aonde a minha hipotenusa é o F5. Eu tendo esse ângulo aqui, ó, eu consigo calcular F5 que eu quero, F5Y. Seria o cosseno desse ângulo, seria igual ao cateto adjacente sobre a minha hipotenusa, que seria F5. Então, se eu estiver pegando o exercício que a força não for perpendicular à distância, eu vou ter que torná-la perpendicular fazendo a decomposição de vetores que nós já sabemos fazer. Tá? Já sabemos fazer. Daqui a pouco eu dou um exemplo para vocês e mostro para vocês como é que vocês fazem isso. Galera, o sinal do momento, ele pode ser negativo ou positivo e por convenção, como eu disse para vocês, nós vamos adotar, não existe uma obrigação. Professor, é obrigado? Não, aqui não é padrão do Sistema Internacional de Unidades, é uma convenção, é um acordo.
Se essa força é capaz de fazer esse objeto girar no sentido horário, em torno desse ponto O, nós vamos utilizar o sinal positivo para ele. Se essa força é capaz de fazer esse objeto girar no sentido anti-horário, eu vou usar o sinal negativo. Então, por exemplo, F1, F2 giraria no sentido anti-horário. Então, eu usaria menos para atribuir os momentos. Já F5 no sentido horário. Então, usaria o sinal positivo para o momento. Tranquilo para vocês? Então, sentido anti-horário. Ah, professor, não lembro mais o que é sentido horário e anti-horário. Pensa no ponteiro dos relógios. 12, 3, 6 e 9. Nesse sentido aqui, ó, horário. Então, ó, repare, F1 giraria no sentido contrário a que eu fiz, então sentido anti-horário. Vou usar então o sinal negativo no valor numérico do seu momento. Professor, Oi. no livro que está falando o contrário, que o positivo é no anti-horário e o negativo é no horário. Olha a palavra aqui. Ah, entendi. Convenção. Ou seja, é Pedro, né? Não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Perfeito. Então, quer dizer que você pode usar... O que você precisa fazer para os seus exercícios você vai atribuir. Quem vai girar para o sentido horário, você vai atribuir um sinal. E quem atribuir para o sentido horário, você vai atribuir outro sinal. Você não pode colocar aqui os mesmos sinais para sentidos opostos, tá claro? É isso que você vai ter. Lembra que a gente falou assim, olha, nas velocidades que a gente estava trabalhando, quantidade de movimentos, falava que quem ia para direita tinha velocidade positiva? Não é obrigatório. Só que se a gente não coloca sinal positivo e negativo, a gente não consegue calcular a quantidade de movimento, a gente não consegue calcular colisões. Então, a gente tem que atribuir um sinal. A gente atribui por convenção, mas não é uma padronização. É diferente de eu falar, olha, a velocidade é metros por segundo. Isso é uma padronização. Tá claro? Galera, a força ela é medida em newtons, não é? E a minha distância é medida em metros. Então, o meu momento, o momentum, ou torque, vai ser newton-metros. No cotidiano, o torque, nós usamos outra unidade. Mas nós vamos ficar no sistema internacional de unidades, como newton-metro. Tá? Galera, teve até uma questão do Enem uma vez, assim, utilizando essa questão dessas portas aí. Mas vamos analisar essas duas situações aqui. É mais fácil você fechar essa porta aplicando uma força no meio dela ou aplicando mais nas extremidades? E aí? Aonde que seria mais fácil fechar essa porta? Aplicando uma força... A extremidade. A extremidade. Porque a distância é maior. Isso. Aí a gente não vai usar mais a palavra distância, porque o momento da força... O momento é maior. Isso. É esse termo que a gente tem que começar a usar agora. Lucas, pegando um gancho, será que se eu aplicar uma força aqui tem umas dobradiças, né, que liga essa porta à parede aqui, né? Será que se eu aplicar uma força nessas dobradiças, será que eu conseguiria fechar essa porta? Na dobradiça? Não. Não tem momento para isso. Isso, não há momento. Se não há momento, essa força não é capaz de girar esse corpo extenso. Repare, né? Eu aqui em casa eu troquei todas as maçanetas. Essa maçaneta aqui é horrível, não sei se é na casa de vocês. Né? Parece ser é difícil abrir a porta com ela. Agora essa maçaneta é chata. Já essa aqui, ó, é muito fácil, né, abrir a porta com ela. Por quê? O que está mudando aqui? O momento. O momento. Então, se eu coloco uma maçaneta dessas com cabo, é mais fácil abrir porque o meu momento da força é maior. Porque se aumenta a distância para uma mesma força... Aumenta o momento.
perfeitamente. Galera, quando a gente fala de momento resultante, e daí a convenção dos sinais, o que é o momento resultante? E aqui a gente praticamente estamos quase concluindo o nosso capítulo, né? O momento, quase como não concluímos, é fazer exercício, mostrar mais algumas coisas para vocês. O momento resultante é o somar todos esses momentos. Então, o momento da força 1, da força 2, da força 3, da força 4, somar todo mundo. E se esse corpo estiver em equilíbrio, significa dizer que o somatório desses momentos é zero. Zero. Eu vou representar o somatório assim, ó. Somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Ou, se preferirem, o momento resultante é nulo. Quando eu falo que o momento resultante é igual a zero, eu estou falando que esse corpo está em equilíbrio. Ele não está girando, ele não está rotacionando. Aí eu chamo de equilíbrio de rotação, tá, gente? Então, dizer que o momento é zero é a mesma coisa que falar para vocês o seguinte, ó. Esse corpo não está girando. Isso, ele está em equilíbrio de rotação. Isso aí. Lembra que no capítulo anterior nós aprendemos o equilíbrio de translação. Ele não ia para a direita, não ia para a esquerda, não porque a soma das forças era zero também. Isso é translação, para um lado para o outro. Rotacionar agora, ele não pode girar. Porque ele não obrigatoriamente ele está indo para o lado direito, esquerda, para cima, para baixo, está só girando. Ele não está indo para lugar nenhum. Então, o equilíbrio de translação é quando as forças que atuam para cima e para baixo, somatório é nulo, as que atuam para a esquerda e para a direita, somatório também é nulo. O somatório das forças resultantes que atuam em um corpo é nulo. Esse tipo de equilíbrio eu chamo de equilíbrio de translação. Quando o momento das forças que atuam nesse corpo, o momento resultante é nulo, eu falo que esse corpo está em equilíbrio de rotação. Ou seja, ele também não vai estar girando. Galera, momento binário é quando eu tenho uma força de mesma intensidade, de mesma direção, mas em sentidos contrários. E elas estão separadas por uma distância d, que eu chamo isso de braço binário. Nós temos vários exemplos. Conhece essa chave estrela de estirar rodas? Já viram essa chave estrela? Eu não. Nunca viram, não? Essa chave estrela de tirar rodas? Essas torneiras, deixa eu ver se eu tenho aqui. O volante também é um exemplo de um sistema binário. Você não segura com as duas mãos? Suponhamos que eu quero curvar agora para a direita. Eu vou ter que pegar meu braço esquerdo e fazer uma força para cima e meu direito para baixo. Não é isso que eu faço? Ou eu faço os mesmos sentidos? Eu vou conseguir curvar? Não vai nem conseguir mexer o volante. Isso, né? Então eu tenho que aplicar forças para sentidos opostos. Aí eu consigo girar esse volante. Toda vez que eu tenho um sistema desse, eu falo que eu tenho um sistema binário. Eu apliquei duas forças na mesma direção, porém em sentidos opostos. E essas forças vão fazer esse corpo girar para o mesmo sentido. Horário ou anti-horário. Para a esquerda ou para a direita. Tá claro? Isso é o binário. Professor, deixa eu voltar lá. E como que eu calculo se eu tiver um sistema binário? Então vamos entender aqui. Vamos desenhar isso aqui. Deixa eu pegar aqui os pincéis. Deixa eu ver o que eu coloco aqui. Eu vou colocar branco. Então, ó, suponhamos que eu vou aplicar uma força. Deixa eu fechar isso aqui. Eu não sei por que eu abri isso aqui. Deixa eu fechar isso. Vou pegar de novo. Olha só. Se eu aplicar uma força aqui, deu para ver o branco? Dá para ver o branco aí no desenho? Dá. Dá, né? E eu vou aplicar outra força aqui. Então, eu tenho o que eu tenho aqui? Um binário. Olha aqui, se eu fosse pegar
na mão dessa pessoa. Essa mão aqui tá aplicando uma força assim, ó. E essa aqui, ó, assim. Eu também tenho um binário, ó, de forças. Show? Então, toda vez que eu tiver uma força... Você está vendo que a gente pegar... Deixa eu pegar aqui agora um outro... Um amarelo para ver. Vocês estão vendo que a distância dessa força até o ponto que gira é isso aqui. E aqui também é essa distância aqui. Ó, então quer dizer que essas distâncias são iguais. Isso aqui me diz, sei lá, 30 centímetros, aqui tem 30 centímetros. A mesma coisa acontece aqui, ó. A distância do volante, aonde que gira a essa força, é a mesma distância do volante, aonde o ponto que gira até a outra força que eu apliquei. Caramba, professor, então como é que eu calculo o momento de uma força binária, professor? Bem simples. O momento, já que essas forças são sempre iguais, porque se não for iguais, não tiverem mesma intensidade, não é um binário, o momento de um binário, vou escrever aqui, ó, vai ser igual a força vezes 2D. Professor, por que 2D? Porque, gente, olha só, esse 2 aqui está mostrando para você o seguinte, olha, eu tenho um binário, eu tenho duas forças sendo aplicadas. Então, é F vezes 2D. O dobro da distância. É como se estivessem potencializando essa força. Perfeito? Então, se for um momento binário, não é só F vezes D. É F vezes 2D. Tá claro? Copia isso aí. Galera, como é que eu faço para estabelecer as condições de equilíbrio de um corpo extenso? Primeiro, esse corpo tem que estar em equilíbrio de translação. Como eu disse para vocês, o somatório das forças que agem nesse corpo tem que ser nulo. Então, as forças que agem para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita somadas, é uma soma vetorial, tem que ser nula. Tá? Nós já aprendemos isso lá no capítulo 13. O somatório também dos momentos de todas as forças que agem sobre esse sistema também tem que ser nulo. Então, essas são as condições de equilíbrio para um corpo extenso. Para um ponto material, a primeira condição já satisfaz. Eu não estou preocupado se ele é um ponto material, eu não estou observando. Ele é tão pequeno que o giro para ele, para mim, é insignificante. Agora eu estou trabalhando com um corpo extenso, então para mim eu tenho que avaliar também se ele não está girando, e aí eu tenho que trabalhar com o momento. E aí, quando eu falo que o momento é igual a zero, eu estou falando o seguinte: se eu somar todas as forças que seriam capazes de fazer esse corpo girar no sentido anti-horário, tem que ser sempre igual ao somatório de todas as forças que fariam esse corpo girar no sentido horário. Então, se são iguais, ele não gira para sentido nenhum. Então, ele está em equilíbrio de rotação. Show? Agora, eu preciso fazer alguns exemplos primeiro daqui, depois eu faço no livro para vocês. Show? Sim. Oi. Você pode voltar só para eu tirar um print? Aqui, voltei. Nesse aqui? Obrigada. Isso, já tirei já. Show. Então, agora a gente precisa fazer algum exemplo, né? Começar a juntar materiais. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um exercício com vocês, bem simplesinho inicialmente, né? Bem tranquilinho. Assim, eu vou caminhar passo a passo com vocês. Show? Gente, determina o momento da força F
indicada na figura... Opa, alguém perguntou alguma coisa. Não, é presente. Determine o momento da força F indicada na figura ao lado em relação ao ponto O. Tá? Dados, a força vale 10 newton, a distância é 1 metro e o ângulo θ vale 60 graus. Gente, o que eu tenho que fazer aqui inicialmente? Fala para mim. É só pegar 10 vezes 1? Não. Lembra que eu disse que ela tem que ser sempre perpendicular à distância? Essa força não está perpendicular à distância. Então, eu tenho que achar... Tá na diagonal. Isso, eu tenho que achar essa minha componente aqui, ó. Que eu vou chamar aqui, para mim, aqui eu vou chamar de FY. Cara, nós já sabemos tudo de triângulo retângulo. Já trabalhamos pra caramba com essas relações trigonométricas. Sabemos de tudo, você sabe, né? Sabemos de tudo isso aqui. Galera, em relação a esse ângulo, esse aqui é meu cateto o quê? Adjacente. E o F é minha hipotenusa. Então, eu vou usar quem? Cosseno de? Cosseno. 60. Então, eu vou achar o seguinte, 60. ó. O F de Y vai ser igual a AF vezes o cosseno de 60. Não é isso? F não vale 10? E o cosseno de 60 vale meio, não é isso? Uhum. Então, essa força minha vale 5 newtons. E aí, o que eu vou fazer? Agora sim eu vou calcular o momento. Então, o momento daquela força. O momento daquela força aplicada vai ser igual a 5 vezes 1. Então, o momento daquela força aplicada é igual a 5 newtons metro. Isso aí. Repare que eu não coloco sinal, porque eu não preciso me preocupar. Não preciso. Não tem um sinal, tem uma convenção de sinal. Tá? Show? Vamos para o nosso exemplo 2. Uma barra homogênea AB de seção reta e uniforme está articulada em A e é mantida na horizontal pelo fio ideal BC. A barra tem peso de 100 newtons e o corpo D pesa 250 newtons. Determine a tração no fio. Vixe, professor, caramba, difícil esse, professor. Esse é muito difícil, hein? Galera, primeira coisa que eu preciso que vocês saibam. Toda vez que o exercício falar para a gente que a barra é homogênea, o que isso quer dizer? Quer dizer que o centro de massa dela está exatamente no meio dela. Então, o centro de massa não ficou no meio, não, né? Está exatamente no meio. Exatamente aqui, ó. Tá no meio. Então, esse ali que fica seu centro de massa. O professor, o que é isso, professor, centro de massa? Centro de massa ou centro de gravidade, vou colocar aqui, ó, CG, né? É como se todo o peso dessa barra estivesse concentrada nesse ponto. Se eu colocar o dedo ali, essa barra vai ficar parada, ela não vai girar para um lado nem para o outro. Então, quer dizer que eu considero que o peso dessa barra está naquele ponto, tá claro? Então, aqui tem um peso chamado de PB. Aqui também eu tenho esse peso aqui também, que eu vou chamar de peso D. Show? E aqui eu tenho uma tração aqui, que é o que ele quer descobrir. Que é a tração do carbo BC. Galera, ele falou que isso está em equilíbrio, não falou? Vou perguntas. Você acha que se eu cortar aquele cabo, se eu tirar o peso D, essa barra gira? Ó, cortei o cabo. Não existe o peso D. Vocês acham que essa barra gira? E responde, trabalha comigo. Sim.
Sim. Quem faria ela girar? Momento. Não. Qual é a força que faria ela girar? O peso. O peso dela. Você concorda que o peso D também faria essa barra girar também? Sim. E no mesmo sentido que o peso da barra? Uhum. Você concorda que a tração que está impedindo essa barra de girar? Sim. Então quer dizer que eu posso dizer o seguinte, ó, que o momento... Vou colocar aqui, vou colocar assim não, vou colocar assim, para ficar um pouco mais claro ainda para vocês. Eu vou dizer assim, ó, que já que esses dois fariam essa barra girar no mesmo sentido, horário, horário, e essa aqui no sentido anti-horário, então eu vou dizer o seguinte, ó, que o momento do peso da barra, mas já que está no mesmo sentido, eu vou somar. Mas o momento do peso D tem que ser igual ao momento da tração do cabo BC. Show? Professor, momento é força vezes distância. Então, o peso da barra, ele falou que vale 100 newtons. Então, é 100 vezes. A que distância que esse peso está do ponto articulado? Se essa barra, ele falou que essa barra tem que comprimento, ó, a barra de P 100 newton, tal, determina, ele não falou o comprimento dessa barra. Então, eu vou dizer que ela tem X metros. Show? X metros? X metros. Então, eu vou dizer que aqui é X sobre 2. Já que age no meio, daqui... Então, ó, se isso aqui tudo, ó, deixa eu apagar aqui um pouco desses desenhos. Se essa barra toda tem X metros, a metade dela tem X sobre 2. Mais o peso D. O peso D está bem na extremidade, então é 250 vezes X. Só que tem um problema. A tração do cabo não no está sentido contrário. perpendicular. Não está perpendicular. Decompor o vetor. Eu preciso decompor. Né? Decompor o vetor seria colocar, fazer de vermelho aqui, seria eu colocar ele aqui, ó. Que eu vou chamar esse cara aqui de tração no eixo Y. Galera, esse ângulo aqui é complementar. Concorda? De θ? Por exemplo, se θ fosse 30, ele é 60. Ângulos complementares, seno de um é o cosseno do outro. Concorda? E lembram disso ou não? Das aulas de Alex, né? Galera, olha só. Esse cara é meu cateto adjacente. O que eu preciso colocar aqui na fórmula é meu cateto adjacente. Cateto adjacente é o quê? Cosseno, não é isso? Não é cosseno? Sim. Então, quer dizer que vai ficar assim, ó. Tração de BC vezes o cosseno de... Não, vou colocar o valor do cosseno. Deixa eu apagar aqui, tem que colocar o valor do cosseno de θ. Vezes a distância x. Que ele está a x distância. Galera, reparem que eu tenho um monte de coisa igual aí, não tem? Um monte de coisa igual aí? Eu tenho, ó, x aqui e x aqui. O que sobra para a gente? Sobra o seguinte. Olha, 100 dividido por 2 é 50, mais 250, que é igual a cosseno de θ é 0,8, 0,8 tração de BC. Então, quer dizer que 0,8 vezes a tração É igual a 300. é igual a 300. Ah, professor, então quer dizer que a tração que eu quero descobrir vai ser
300 dividido Sobre por quanto? 0,8. Sobre 0,8. Ou 3.000 por 8, né? Só para ganhar tempo e espaço aqui. (300 dividido por 0,8, 375. Galera, fala para mim o que vocês acharam até agora. Ei, fala para mim. E até agora aí, o que foi? Difícil? Tá tranquilo? A gente vai fazer mais, tá? Galera, voltando aí para o livro de vocês, eu gostaria que vocês tentassem fazer esse número 1, que é praticamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Só o número 1, atividades para a sala. Faz isso para amanhã. Amanhã a gente tem uma aula e amanhã a gente vai discutir ele. Show? Quero que vocês tentam fazer ele. Amanhã tentam fazer isso aí. Galera, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Quem já colocou presença ali pode sair. Um abração e até amanhã. Não se esqueçam de fazer exercício 1 da atividade para a sala. Tenta fazer. Aí amanhã, quando eu começar a aula, já vou começar por ele, tá? Segue o mesmo exemplo do que eu fiz aqui. Galera, um forte abraço. Tamo junto. Fui.